Como é a igreja de Jesus, como ela deve ser e como devemos enxergar nos dias atuais a obra de Deus na igreja de Cristo. A Bíblia nos ensina, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, toda a narrativa, todos os ensinamentos dos grandes homens de Deus que, de certa forma, pagaram um alto preço para que a pregação, para que os ensinamentos de Jesus não caíssem em descrédito. A Bíblia conta que em Atos capítulo 1, o Senhor dá instruções, Jesus, logo após a ressurreição, a Bíblia fala que ele vem até os apóstolos e ele dá uma palavra para eles: olha, fiquem reunidos, fiquem juntos, fiquem aqui buscando a presença do Espírito Santo, para que vocês, quando serem cheios do Espírito Santo, vocês possam então saírem apregoando, que vocês possam levar a palavra de Deus aos irmãos, à sua família, até os confins da terra. Ele disse que esse era o dever dos discípulos, fazer discípulos, na verdade. Nós não fomos chamados a fazer membros de igreja, nós somos chamados a fazer discípulos, pessoas que vão continuar a obra. Por isso que nessa até uma vertente, muitas vezes até a maneira de falar, até algumas vezes as pessoas podem se chatear. Mas ser crente não resolve. Não é só ser crente da pessoa que só vai à igreja em si. Há um cuidado de ser um discípulo, de praticar as mesmas obras que os tais discípulos de Jesus, apóstolos, praticaram. Curas, milagres, orações e muitas orações, deprecações, e isso é um dever do cristão, é um dever daquele que quer andar nos caminhos de Jesus. E no Atos capítulo 2, onde se trata, já falei aqui algumas vezes na programação, que eles foram cheios do Espírito Santo. Foi aquele momento que houve uma visitação, né, que o Senhor ali pediu que eles ficassem unidos, a igreja estava unida, a igreja estava em orações. E veja que como essa igreja foi cheia do Espírito Santo, que ali se levantaram pessoas poderosas no Senhor, pessoas que foram muito usadas pelo Senhor Jesus. E assim tem que ser nos dias de hoje. A igreja de Cristo terão pessoas, membros que participam dos cultos, obreiros, pastores, mestres, há quantas pessoas que hoje também estão na congregação que também têm por dever fazer o mesmo que foi ensinado por Jesus. Então, quando Jesus ele dá esses ensinamentos, a igreja fica reunida, eles continuam buscando verdadeiramente em orações, e aí no capítulo 3, que é onde nós vamos entrar, começam os milagres a acontecerem. Eu gosto de colocar até mesmo uma ênfase antes da gente começar a leitura, que eles não operavam milagres e maravilhas antes de que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então, uma pessoa, para se tornar um discípulo, um dos primeiros e principais deveres que nós temos que ter é ser cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é ser separado, é ser uma pessoa que está aquém deste mundo mal, uma pessoa que está disponível a Deus, uma pessoa que está aprendendo em orações, que está aprendendo nas leituras bíblicas, leituras de bons livros, de pessoas que vão influenciar você a estar mais perto de Deus, livros que vão te posicionar como um bom cristão, te vai ajudar você a conduta, prática, enfim, são coisas importantes para um cristão crescer em graça e poder então estender a palavra de Deus aos corações. Em Atos 3 começa então uma ação de Deus por meio das orações, por meio da visitação da casa de Deus, a importância de o cristão estar na igreja, de você vir participar de cultos, de você estar reunido em unidade na igreja. Há uma necessidade, você precisa estar na igreja, você precisa congregar. E assim eu quero que você agora, junto comigo, em Atos capítulo 3, comece essa leitura junto comigo, dizendo assim: Pedro e João, 2 discípulos, 2 apóstolos, subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era a terceira hora do dia, às 3 horas da tarde, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa,
para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando então receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Bom, aqui nós temos muito assunto a tratar. Começa o texto dizendo que estava Pedro e João na hora da oração. Todos os dias, às 15 horas, às 3 da tarde, estava Pedro e João subindo a entrada do templo. Todos os dias, este horário era um horário que eles escolheram para todos os dias estarem em oração. Uma coisa que me chama a atenção é que, até então, até esse momento oportuno, a Bíblia não conta que os discípulos haviam operado milagres. Até então, até esse dia, não se ouviu falar de milagres testificados com os discípulos. Os discípulos, eles participavam dos milagres ao lado de Jesus. Mas eles mesmos não não há textos que testifiquem, olha, fulano fez isso, aquilo e aquilo. Não. Agora sim, Pedro e João, eles estão indo para a oração, como habitualmente eles faziam, e eles chegam um momento que tem na porta do templo. Ali a Bíblia fala que os pais deste homem, que era coxo, que ele tinha uma paralisia, ele não podia andar, não podia caminhar, ele era um homem leso das pernas. E a Bíblia fala também que esse homem tinha 40 anos. Quer ver? Ó? Vou pegar aqui o capítulo 4, só para título de você ter conhecimento sobre. Deixa eu pegar o versículo, é o 22. Versículo 22, 4, 22 fala assim, ó: pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Então, voltando ao capítulo 3, quando Pedro e João ora por este homem, já havia 40 anos que essa família, quando ia ao templo para a oração, eles levavam o filho. O filho ficava à porta da igreja, ficava bem na entrada, como diz aqui, até o relato de como era a porta, como que eram os pilares da entrada desse templo. E ele ficava ali mendigando, por não poder trabalhar, por não poder fazer atividades normais como qualquer outra pessoa. Ele tinha que ficar ali esmolando, pedindo esmola para as pessoas. E nesse dia acontece algo que para mim é algo impressionante. E eu creio que para você também. Porque há quanto tempo esse homem ficava a essa porta? Quantas pessoas passavam para orar ali? Quantas pessoas oravam naquele templo? Quantas pessoas de Deus passavam por aquele homem coxo e davam moedas, davam ali um pão, dava, sei lá, um leite para ele levar para casa, mas não dava o que ele mais precisava, que era a cura. O que ele mais precisava não era o que ele buscava. Às vezes tem pessoas que estão pedindo coisas para Deus que não é o que ela precisa. O que ela mais precisa, às vezes ela nem coragem ela tem de pedir, porque ela pensa que é impossível. Quantas pessoas, muitas vezes não conseguem chegar a Deus como deveriam. Elas não conseguem aplicar o que realmente elas querem. E quando a Bíblia fala que Pedro e João estão passando, eu acredito que ele tocou, né? Esse homem toca em Pedro e João na orla ali, chama a atenção dele. Porque se Pedro e João tinham a hora da oração, o próprio Pedro e o próprio João passaram muitas vezes e viam este homem na porta do templo pedindo esmolas. Eu entendo, eu vou dizer para você, há coisas na minha vida, como um pastor, que eu oro a Deus para que eu cresça na fé. Existem coisas que
nós precisamos melhorar, crescer na fé, essa é a palavra. Nós temos que crescer na fé. E para crescer na fé, meus amigos, nós precisamos de palavra. Nós precisamos de ter tempo precioso com Deus, de oração. Nós precisamos de tempo para conseguir aproximar-se de Deus, de maneira que nós possamos, de verdade, com sinceridade, estar próximo de Deus, ser sensível à necessidade alheia, sensível à necessidade do necessitado. Porque Pedro e João passavam quantas e quantas vezes aqui, porque era algo do hábito de vida, era cotidiano, todos os dias esses cristãos oravam. Não é como muitos que oram só quando o pastor fala, agora curva a cabeça e vamos orar. Ou quando você vai à igreja, e isso quando você ora. Por isso que nós estamos vendo uma grande falta de pessoas nas igrejas, porque as pessoas não estão se tornando discípulas de Jesus. Elas não estão andando como Jesus andou. E por não andarmos como Jesus andou, nós também não podemos operar maravilhas, como Jesus disse, vocês operarão maravilhas maiores do que essas. Foi o que Jesus disse aos discípulos. Então veja que agora um milagre acontece, mas por que aconteceu esse milagre? Imagine que se o texto de Atos 4 fala que passavam 40 anos, 40 anos que este homem estava na porta de um templo. Ele vivia doente, ele vivia leso das pernas, coxo, e ninguém que passava por ali tinha fé para curar, para libertar aquele homem. Não cria que Deus podia operar aquela maravilha. Aí você pode compreender talvez por que talvez algumas pessoas vão à igreja, passam tempo, até se doam, vamos dizer assim, e a coisa não muda. Então você não sabe quando que você pode receber aquele milagre. A fé tem que crescer. Eu já vi o missionário R.R. Soares falando muitas vezes assim, quando a fé está alta, quando a pessoa está confiante, crendo que Deus vai curar, há pessoas que deixam bengalas, pessoas que deixam cadeiras de roda, pessoas que deixam muletas, pessoas como, eu até vou pedir ao Natanael, consiga para mim, para a gente passar amanhã aqui no programa, o testemunho do rapaz de Curitiba que tinha esclerose múltipla que foi curado num culto. Muitos e muitos anos sofrendo, mas num culto chegou e ele foi curado. Mas como pode uma coisa dessa? Porque naquele momento a fé estava alta. O que significa isso? Que Pedro e João tiveram uma vida de oração. Não é que Pedro e João não poderiam ter orado antes, mas é que coube a Deus que neste dia, Pedro e João estavam já adiantados na presença de Deus. Eles não deixaram para orar quando precisaram de lutar por alguém doente. Eles estavam prontos. Eles estavam preparados. Há uma diferença. Porque quando Pedro e João estavam orando, a questão aqui não é só o dia da oração. A questão é uma sequência, é uma vida de discípulo. O discípulo de Jesus, aquele que faz parte da igreja de Cristo, tem uma vida com Deus. Não é só quando o pastor cobra, quando o pastor incentiva, quando o pastor chama atenção. É uma vida que é disponibilizada a Deus. Todos os dias, o discípulo Pedro, o discípulo João iam para a oração. Talvez você não entenda como Deus pode operar dentro da sua igreja. Mas está aqui, ó. O fato é você continuar buscando a Deus. E isso de maneira incansável, todos os dias buscando. Crescer na graça, em orações, para que o momento quando chegar a oportunidade de você orar pelo homem que está com alguma deficiência, algum problema, uma mulher com alguma doença, alguma enfermidade, e em nome de Jesus a pessoa é curada. Mas a obra só aconteceu porque eles estavam todos os dias se consagrando. Eles consagravam sua vida a Deus. A igreja de Cristo tem que ser assim.
A igreja de Cristo é formada pelos membros. Os membros formam o corpo de Cristo. Cada membro tem a sua parte. Todos nós temos que fazer este trabalho de jejuar, de orar. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho. A união dessas pessoas forma uma unidade. Nós podemos ser dezenas de pessoas, podemos ser centenas, podemos ser milhares ou milhares de pessoas que formam uma unidade, um corpo. Então, quando estes homens estavam indo às orações, mal sabiam eles que na mesma localidade, onde sempre ali eles passavam, chegaria o dia que pela fé, crendo na palavra, crendo em Cristo Jesus, poderia se mover aquele homem que nunca andou. Agora vamos fazer menção um pouco da situação daquele homem. 40 anos. Pense uma pessoa com 40 anos sofrendo, nunca pôde colocar os pés e caminhar, os pés no chão e caminhar como normalmente qualquer ser humano pode fazer. Imagine a dor que esse homem sentia, imagine a tristeza de ter que esmolar para poder comer. Era difícil, mas nesse dia ele foi pedir uma esmola. Eu não sei se você vai ficar chateado como eu vou falar, mas tem muitas pessoas na igreja, e não estou falando no sentido literal do valor financeiro, que algumas pessoas precisam, nós ajudamos pessoas com alimentos, às vezes financeiramente, ajudamos pessoas que precisam. Mas você está esperando o quê? Uma esmola de Deus? Porque você pode todos os dias, a pergunta é, o mesmo trabalho que é para você ficar na porta, o trabalho aqui que está escrito, né? O mesmo trabalho que se dava para ficar à porta do templo, era o mesmo trabalho que se colocava este homem dentro do templo para oração. Há muitas pessoas na igreja que estão doentes, pessoas que não veem os milagres segundo a palavra de Deus, segundo como a palavra de Deus nos ensina que acontecia e acontece até hoje por aqueles que creem. Até hoje esses milagres acontecem. Mas por que acontecem? Porque essas pessoas, elas decidiram crer na palavra, orarem, buscarem, crerem. Mas por que algumas pessoas estão com tanta dificuldade para receber esse milagre? Veja o que esse homem está passando. Ele chega à porta, mas ele não entra. Será que não é o seu caso? Que você vai à casa de Deus somente por uma esmola? E essa esmola que eu digo, mais uma vez, não refere-se a valores financeiros monetários. Somente, eu vou lá, vai que hoje, né, acontece alguma coisa. Às vezes você está dentro da casa de Deus, você não ora. Você não se envolve, o pastor está pregando, está pensando em tantas coisas, você está pensando em milhões de coisas, menos naquilo que a palavra está sendo ministrada. A pregação não entra no seu coração não se envolve com as coisas de Deus. Você vai se afastando, cada vez mais afastado. É como se você estivesse dentro da casa de Deus, aprendendo sobre o Senhor e saindo sem saber nada. Então, quantas pessoas estão assim? Que elas realmente não se envolvem. Igreja precisa de envolvimento. Você tem que se envolver, você tem que estar no meio. Mesmo que você tenha dificuldades, você tem que estar junto. Vamos orar? Todo mundo vamos orar. Vamos buscar Deus, vamos jejuar, vamos clamar a Deus, vamos se aproximar do Senhor. Mas infelizmente eu digo que muitas pessoas estão assim. Décadas na porta, mas nunca acessam a Deus. Elas não chegam ao Senhor por causa da religiosidade, por causa da inferioridade, por causa da enfermidade. Como que a igreja de Cristo deve atuar nos dias de hoje? Ensinando as pessoas o que está descrito nos evangelhos. Jesus, ele cura, liberta e ele salva. Essa é a pregação da igreja. Esse é o ensinamento da igreja. Nós temos que orar pelos enfermos. Todo culto nós temos que expulsar os demônios, temos que curar os enfermos. E isso tem que ser algo vivo no nosso coração. Porque você pode participar, por exemplo, do ambiente social
que você vai ali como um happy hour, que você gosta de ouvir 3, 4 horas de louvor, que diga-se de passagem, é bonito ouvir louvores, é maravilhoso. É bom você estar ali ouvindo louvores, cantar louvores, é maravilhoso. Mas o que vai mudar, que faz crescer sua fé, é a pregação, é a palavra. E se a palavra não é viva, se a palavra não mexe com você, vou dizer uma coisa para você, sua fé não vai crescer. Outra coisa, tem aquele também que acha que sabe tudo. O que acha que sabe tudo, ele fala assim, olha, eu já tentei de tudo, então fico aqui esmolando mesmo. Fico aqui tentando ganhar aqui uma moedinha aqui, um pãozinho ali, para ver se consigo alguma coisa. Olha o que está escrito lá no versículo de número 4. Versículo 4 fala, e Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Isso aqui eu acho, esse texto para mim é incrível. Sabe por quê? Porque, irmão, o Pedro e João, eles não pedem que ele faça alguma coisa mirabolante. Olha, se você der uma oferta, se você deixar sua casa no altar, você vai ser curado. Se você der a chave do seu carro, você vai ser curado. Isso é uma mentira, maldita mentira, que tenta ensinar as pessoas a barganhar, que tenta ensinar as pessoas a comprar Deus. Porque o que está escrito aqui é, olha para nós. O que o Pedro e o João estavam fazendo? Eles estavam indo orar. Esse sentido de olha para nós, não é tire os olhos de Jesus e olhe para Pedro e para João. Pelo contrário, ele fala, olha só para nós. Nós estamos buscando a Deus. Nós estamos em orações. E você? Você vai querer orar? Você vai querer buscar a Deus? Você vai querer ser uma igreja de Cristo que vai realmente buscar, aprender e crescer na fé? Porque na igreja de Cristo há milagres como esse. Um homem de 40 anos que nunca caminhou. É curado, levanta e sai caminhando como nunca caminhou. Um homem que estava sempre à porta do templo. Quantos homens passavam ali para a oração? Os fariseus, saduceus, escribas, passavam ali para orar, mas nunca tiveram fé para orar por um doente e vê-lo ser curado. Agora, nesse dia, aprove a Deus que Pedro e João tiveram essa fé. Olha para nós. Eu não tenho dinheiro para te dar. Eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Eu não tenho alimentos que perecem. Mas eu tenho o que não vai ser tirado de você. Levanta sobre teus pés em nome de Jesus Cristo. Isso demonstra o trabalho da igreja de Cristo. Eu não vou entrar nos pormenores agora, que se você continuar a leitura, você verá que depois deste lindo milagre, a igreja ela é ovacionada, a igreja ela é tratada como agora o povo, os cristãos desta época são tratados como homens de Deus? Não, pelo contrário, eles são perseguidos. Ao invés de eles serem tratados e taxados como grandes homens de Deus, eles são taxados como alguém que fez algo errado. Então perceba que aqueles que realmente estão buscando a Deus, pregando o Evangelho, curando as pessoas em nome de Jesus Cristo, essas pessoas são retrógradas. Essas pessoas, elas são caretas, antigas. Essas pessoas, elas estão passadas. A igreja não pode ser mais assim. A igreja tem que ter happy hours, né? Nós temos que criar coisas na igreja para que as pessoas estejam na igreja. Sendo que a Bíblia fala que para que Jesus opere, ele tem que ser buscado. Então, não vamos mudar o formato de igreja bíblico. Vamos permanecer nas orações, na leitura da palavra, na busca do Espírito Santo. Porque o milagre só aconteceu quando Pedro e João eram cheios do Espírito Santo e eles buscavam todos os dias incansavelmente. Assim o milagre aconteceu. E assim o milagre acontece na sua vida, se você decidir
buscar a Deus. Amém? Agora, pela fé, pegue seu copo com água junto comigo. Pegue um copo com água, uma garrafa com água e ore junto comigo agora, porque eu vou interceder por você. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome de Jesus eu me apresento ao Senhor. Sabendo eu, Pai, que há muitas e muitas pessoas que sofrem. Meu Deus, e meu coração entende a necessidade de orar por pessoas com hérnias. Pessoa com hérnia de hiato, hérnia umbilical, uma pessoa que está com uma hérnia muito séria, um caroço na virilha. Jesus, coloca a tua mão agora. Até está marcado para esta pessoa uma cirurgia. Essa pessoa está aguardando uma cirurgia. E coube e aprouve a Deus que esse dia, esse momento, foi marcado para a cura desta pessoa. E assim como a tua palavra nos ensina, assim como aprendemos hoje, eu não tenho nada a entregar para as pessoas que estão em casa. Mas o que eu tenho, a fé, a certeza que o Senhor cura, assim como nos dias bíblicos, eu oro agora. Que essa hérnia se desfaça, que esses caroços se desfaçam, que este mal que está numa má formação no corpo desta pessoa, nós determinamos agora. Eu digo que tudo aquilo que não foi o Senhor que realizou no corpo deste homem, no corpo desta mulher, nós declaramos que saia, que seja desfeito, que toda obra do diabo, toda doença, toda enfermidade, tudo que não provém do Senhor, nós determinamos em uma só voz, junto comigo agora. Você de casa determina em nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença, em nome de Jesus, saia, vá embora. Eu digo a doença que está nas pernas, o mal que essa pessoa tem, até mesmo há aplicações marcadas para varizes que essa pessoa tem. Depois de muito tempo em pé, essa pessoa está cheia de varizes, cheia de varicoses nas pernas. Essa pessoa tem até vergonha muitas vezes de ficar com um calção, a senhora de usar um vestido, por causa que as pernas estão todas marcadas, veias encaroçadas. Em nome de Jesus, eu digo, a articulação volte ao normal, que a cura, meu Deus, dessa pessoa seja dada agora, em nome de Jesus. Pai, a Ti eu peço que nestas águas sejam derramadas a Tua unção para curar os enfermos, e todos que com fé destas águas beberem sejam livres de suas enfermidades e mazelas, curadas completamente em nome de Jesus. Se você crê, beba comigo desta água e seja livre no nome de Jesus.